Deu uma caidinha, gente, então vamos voltar para as questões de português. A gente está na questão número 2. Então, letra C. Resolveu escrever um livro sobre uma história que só cabia a ele contar? Questão correta, porque diz que só cabia ao médico contar essa história. Quem é o médico é o Drauzio Varela. Letra D. Dedicou-se a treinar a escrita continuamente até que chegou à perfeição. Gente, em nenhum momento ele falou que ele chegou à perfeição, que ele escreve melhor do que ninguém, do que alguém. Pelo contrário, ele já diz que se a ele coubesse escrever melhor do que Machado de Assis, ele teria escrito, mas não cabe, né? Porque esse se diz que não é uma condição, não existe, tá? Então, a alternativa D você poderia eliminar. A alternativa E, convenceu-se de que era capaz de escrever tão bem quanto os seus autores preferidos? Não. E não é isso que diz no texto, que nem eu já falei, ele não se convenceu dessa primeira possibilidade. E a gente vai para a questão número 3. Mais uma de interpretação de texto. Ao referir-se à maneira como escreve, o autor demonstra ter, letra A, necessidade de um espaço tranquilo e reservado para desenvolver suas histórias? Não, gente, no texto ele diz que ele escreve em qualquer lugar. Mesmo com as vozes esganiçadas no aeroporto, ele escreve e consegue se concentrar. Então a alternativa A está errada. Alternativa B. Autocrítica excessiva que o impede de ficar plenamente satisfeito com seus textos. Ele diz em algum momento do texto que ele tem uma autocrítica, porém, no final do texto ele fala assim, que às vezes o texto ficou melhor do que ele esperava. Então não é essa autocrítica excessiva e que nem impede ele de ficar plenamente satisfeito. No final do texto diz claramente que ele fica muitas vezes plenamente satisfeito. Alternativa C. Interesse em tratar de assuntos que não se relacionem com o exercício da medicina. Gente, ele diz que só cabia ao médico falar. Então, assim, essa alternativa não cabe de jeito nenhum. Alternativa D. Facilidade para se concentrar, mesmo em ambientes barulhentos ou movimentados? Sim, ele fala que no aeroporto, que em qualquer lugar ele escreve, porque se ele não escrevesse em qualquer lugar, ele demoraria 20 anos para publicar o livro dele, tempo esse que ele não tem. Então, a alternativa D de dado é a alternativa correta na questão número 3. E a alternativa E de escola diz: determinação em adaptar as obras dos mestres da literatura para a realidade atual. Em momento nenhum ele quer alterar os textos da literatura antiga, da literatura de Machado de Assis, das outras literaturas, não. Tá? Então essa alternativa também está incorreta. Questão número 4 fala: na frase, aí tá grifado aí em negrito a palavra mal. Então assim, mal o avião levanta voo, puxo a mesinha e abro o computador. O termo destacado, então seja a palavra mal, estabelece relação de dúvida, tempo, intensidade, negação ou causa. Gente, mal o avião levanta voo, mal é de tempo, claramente isso aqui está condicionado a tempo. Então você que não conseguiu identificar essa questão, você precisa estudar conjugações, você precisa estudar sinônimos, precisa estudar essas matérias, tá bom, gente? Então assim, mal o avião levanta voo, ou seja, não deu nem tempo de o avião levantar voo, ele já tá abrindo a mesinha. Então é isso que ele quis dizer. Então é a alternativa B de bola, tempo, tá bom? Vamos para a questão número 5 aí rapidinho, para a gente não perder tempo. Ao afirmar, estou nas nuvens, às portas do paraíso celestial, o telefone não vai tocar, ninguém me cobrará o texto que prometi, a presença na palestra para o qual fui convidado, os e-mails atrasados. Então, com isso daqui, o que o autor revela? A alternativa A, seu alívio diante do fato de não ser importunado. Gente,
é essa alternativa, a alternativa A. Ele quis dizer que ele está no paraíso, que ele não vai ser incomodado por ninguém, que ele pode escrever livremente. Então a alternativa A com certeza está correta, isso é interpretação de texto, tá bom? Letra B. Sua ansiedade por voltar a se comunicar o quanto antes. Gente, ele no momento nenhum falou que tá ansioso, que ele tá se sentindo perturbado de não ter comunicação com a internet ou não poder responder os e-mails dele. Pelo contrário, ele fala que ele tá no paraíso, que ele tá tranquilo. Alternativa C. Sua necessidade de estar constantemente conectado também não. Alternativa D, sua hesitação em decidir o que deve fazer primeiro. Ele se hesitou em fazer alguma coisa? Não, gente. Ele mal o avião levantou voo, ele já foi abrindo a mesinha, já puxando a mesinha e escrevendo. Ele não hesitou em momento nenhum. Pelo contrário, diz que mal o avião teve tempo de levantar voo, ele já estava ali escrevendo. Alternativa E, seu receio de não dar conta de concluir suas tarefas. Não, gente, ele estava no paraíso, ele não tinha tarefa nenhuma, ele não tinha preocupação nenhuma com as tarefas, ele simplesmente ia pegar aquele tempo para escrever, beleza? Questão número 6. Com a interrogação, depois do que disseram esses outros gênios, que livro valeria a pena ser escrito, o autor expressa. Então ele expressa uma dúvida, porque ele tá com a dúvida de dizendo assim, que livro que vale a pena ser escrito? Essa era a interrogação dele. Então, alternativa A, sua certeza de que os livros... Fala certeza, você já pode eliminar. Ele não estava com certeza nenhuma. Ponto interrogativo é dúvida. Alternativa B, a desconfiança de escrever algo que não fosse tão bom quanto os textos escritos que admirava. Tá, desconfiança é dúvida. A gente faz um asterisco nessa questão. E a gente vai ver se as outras podem ser eliminadas ou não. Alternativa C. Seu empenho em colocar em prática, gente, é dúvida, ponto de interrogação é dúvida, não é empenho, não é certeza, não é determinação, não é curiosidade, é dúvida. Então, a gente elimina C. Letra D. Sua determinação em contar histórias, não é determinação, é dúvida. Letra E. A curiosidade em conhecer autores contemporâneos que fossem tão bons quanto os classistas. Gente, ele não tinha curiosidade nenhuma, ele conhecia autores muito bons e ele estava apenas com uma dúvida do que ele ia escrever. Então ficou a alternativa B de bola, a desconfiança de escrever algo que não fosse tão bom quanto os textos dos escritores que ele admirava. Beleza? Questão número 7. Até agora foi molezinha, né, gente? Agora a questão número 7 diz: a palavra destacada em... Aí a frase começa. Há escritores talentosos que se queixam dos tormentos e das angústias inerentes. Essa é a palavra destacada, inerentes ao processo de criação. Então, não é o meu caso. Escrever só me traz alegria. É empregada com o sentido de. Aí, qual o sentido que essa palavra inerente está empregado? Aí, com sentido de acrescidos, com sentido de alheios, com sentido de diversos, com sentidos de intrínsecos ou com sentidos de inadequados. Então, essa questão é um pouquinho mais complicada, você precisa ter conhecimento de sinônimos, tá bom? E é só você ir colocando essas palavras aqui no lugar da palavra inerente que você vai achar a palavra que melhor cabe. Então, por exemplo, há escritores talentosos que se queixam dos tormentos e da angústia acrescidos ao processo de criação. Esse tormento e essa angústia são acrescidos? Não, eles são inerentes, eles são por causa do processo de criação, é isso que significa inerentes. Letra B. Dos tormentos e angústias alheios ao processo de criação, não é alheio, é por causa. Dos tormentos e angústias diversos ao processo de criação, pode ficar um pouquinho esse. Aí você teria tormentos e angústias intrínsecos, também não cabe. E tormentos e angústias inadequados ao processo de criação, também não. Então, sobrando aí só a alternativa C,
e aí você precisa ter um conhecimento de sinônimos, tá bom? Senão você não ia conseguir responder essa questão. Então, são se queixam dos tormentos e das angústias diversos ao processo de criação. Questão número 8. Verifica-se o emprego de palavras em sentido figurado. O que é sentido figurado? É aquela palavra que não existe de fato, não está acontecendo de fato aquilo, mas quer dizer, por exemplo, morri de rir. Eu não literalmente morri de tanto dar risada, eu simplesmente ri muito. Então, sentido figurado é isso, é diferente do sentido próprio. Se eu estivesse falando no sentido próprio, eu realmente teria que ter batido as botas, eu teria que ter morrido de tanto dar risada, eu faleci. E não foi isso que aconteceu. Então, ele quer o sentido figurado. Esse aqui é facinho. Na alternativa A, não tem sentido figurado, pois diz: há escritores que precisam de silêncio, solidão e ambiente adequado para a prática do ofício. Tudo normal. Você ficaria em dúvida entre a B e a C, porque a B diz: consigo me concentrar apesar das vozes esganiçadas. E se você não sabe o sentido da palavra esganiçada, você ficaria em dúvida. Porém, esganiçadas está no dicionário, é sentido próprio, tá? E a alternativa C: as cotoveladas, a literatura abriu espaço na minha agenda. Gente, você consegue imaginar um livro dando cotovelada? Você consegue imaginar uma literatura dando cotovelada? Não. As cotoveladas, ou seja, a literatura abriu algo na vida dele a cotoveladas. Não literalmente. A literatura não deu cotovelada em ninguém, mas foi como se fosse uma cotovelada. Foi como se fosse empurrando, entrando sem pedir permissão. Então esse foi o sentido que ele quis expressar, então por isso que é o sentido figurado, tá bom? A alternativa C é a correta. A alternativa D não tem sentido figurado, pois diz: aprendi a escrever em qualquer lugar em que haja espaço para sentar com o computador. A alternativa E diz: seguindo o mesmo critério, publiquei outros livros. Então tudo normal, frases aí normais que não tem sentido figurado. Pense em alguma coisa diferente, pensa se aquilo realmente está acontecendo de fato ou se ele quis expressar algum outro sentido com aquela palavra, tá bom? Questão 9. As formas destacadas em de fato, se eu escrevesse, a palavra escrevesse que está destacada, melhor do que Machado de Assis, poderia recriar personagens como Dom Casmurro. Então as palavras são escrevesse e poderia recriar. Elas expressam respectivamente convicção e ação testada? Não. Letra B, impossibilidade e ação concreta? Não. C, certeza e ação duvidosa? Então tá, vamos lá. Se eu escrevesse, toda vez que tem um se, é uma possibilidade, é caso isso aconteça. Então a gente só teria aí, é uma convicção? Não. É uma impossibilidade? Não. É uma possibilidade. É uma certeza? Não. É uma probabilidade? Você poderia ficar meio duvidoso. É uma possibilidade? Sim. Se eu escrevesse, é uma possibilidade. Aí você vai para a segunda. Poderia recriar? Poderia. Caso isso acontecesse, aí seria uma condição que também aconteceria. Então você só ficou com uma ação condicionada. Está condicionada a um acontecimento que não aconteceu. Não sei se eu consegui me explicar bem, mas assim, se é uma possibilidade e se isso acontecer, eu faço aquilo. Aquilo é uma ação condicionada a essa possibilidade, tá? A letra D a gente descartaria porque ela diz que é uma ação comprovada e poderia... Não é comprovado, é poderia. É também algo duvidoso, tá? Questão número 10. Considere os sentidos estabelecidos pelo vocábulos em destaque nas passagens do texto.
Então, essa daqui eu vou gravar para vocês em um outro vídeo, porque eu quero explicar um pouquinho melhor as próximas questões, tá bom, gente? Espero estar ajudando aí vocês. Veja onde vocês erraram. Aqui caiu até agora interpretação de texto, sinônimo, possibilidades, conjunções. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade até essa questão, dá uma estudadinha nessas matérias porque vocês vão precisar. São coisas que caem sempre nas provas da VUNESP, tá bom? Até o próximo vídeo, espero ter ajudado vocês.